O programa Jornal da Cidade, o telejornal da TV Cidade Farroupilha, a edição de hoje entra no ar e estes são os nossos assuntos. Presidente da SIX Farroupilha diz que eleição de Jair Bolsonaro para a presidência da República traz de volta a esperança dos brasileiros. Daniel Bamp destaca de que o presidente eleito precisará promover de forma urgente a reestruturação do país e promover investimentos na infraestrutura a fim de gerar o desenvolvimento no país. Presidente da Executiva Municipal do MDB em Farroupilha faz avaliação da derrota de José Ivo Sartori ao governo do estado. Jorge Sense entende de que houve falha de articulação na amarração dos partidos políticos que davam sustentação ao governo Sartori com vistas à formação de uma nova legislatura. Comandante do Corpo de Bombeiros de Farroupilha comemora avanços na liberação dos PPCIs no município. De acordo com o tenente Elierson dos Passos, além de um melhor entendimento da legislação, o envolvimento da classe empresarial também foi fundamental para a agilidade no assunto. Ele destaca que hoje, de uma média de 80 pedidos de PPCI que chega ao Corpo de Bombeiros, cerca de 20% não é atendida dentro de um mês. Ex-prefeito Bolivar Antônio Pascoal afirma que houve interferências externas e que a Câmara de Vereadores de Farroupilha não soube entender os casos apontados pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul para rejeitar a prestação de suas contas enquanto prefeito municipal. Pascoal declara que ficou muito decepcionado com a decisão da Câmara de Vereadores do município. Forte frente fria entra no Rio Grande do Sul nesta quarta-feira e deverá provocar chuvas fortes e temporais em diversas regiões. Estas e outras notícias você vai ter em detalhes a partir de agora aqui no Jornal da Cidade, o telejornal da TV Cidade Farroupilha, o nosso encontro diário com a notícia e com a informação. O que é fato, o que acontece em Farroupilha, você vê aqui no Jornal da Cidade, que está no ar pelo canal 14 da NET, na região Cobertura NET Farroupilha, pelo aplicativo TV Cidade Farroupilha e também pelas nossas redes sociais. Nós vamos ao nosso primeiro e também rápido espaço de apoiadores. Em seguida, voltaremos para destacar. Presidente da SIX Farroupilha afirma que eleição de Jair Bolsonaro para presidente do Brasil trouxe de volta a esperança dos brasileiros. Ô, velha, tá difícil pra ler esse jornal. Eu preciso me comprar uns óculos, minha velha. Mas vai lá no Mercadão dos Óculos. Qualidade com preço justo você só encontra no Mercadão dos Óculos. No Mercadão dos Óculos Farroupilha, quem escolhe a promoção é você. Lentes em dobro ou armação grátis. Consulte detalhes da promoção na loja. Mercadão dos Óculos Farroupilha, armações e lentes. Ninguém vende mais barato do que a gente. Avenida Júlio de Cacilhos, 852 Centro. Fone 3261-6320. Tchau, vinhe tutti qua. O programa Jornal da Cidade, o telejornal da TV Cidade Farroupilha, o nosso encontro diário com a notícia e com a informação já está de volta. Estamos no ar aqui pelo canal 14 da NET para toda a região de cobertura da NET em Farroupilha. E a partir de agora a informação vem com os seus detalhes. A eleição de Jair Messias Bolsonaro para a presidência da República do Brasil traz resultados excelentes. Para o presidente da Câmara de Indústria, Comércio, Serviços e Agronegócios de Farroupilha, Bolsonaro eleito presidente da República marca muito otimismo e também a certeza de que o país terá um novo rumo.
Daniel Bump, entende de que as primeiras medidas a serem tomadas pelo presidente eleito deva ser a reestruturação do país e também, em seguida, investimentos na área da infraestrutura a fim de gerar o desenvolvimento. Daniel Bump comemora a eleição de Bolsonaro para presidente da República. Olha, renovam as esperanças, é um novo rumo que começa a ser retomado no país. Realmente essa eleição foi uma eleição muito diferente, onde a influência da televisão foi muito pequena, né? A gente pode observar que realmente as informações andaram via redes sociais e a gente acredita que o Brasil possa começar a tomar outro rumo. A gente sabe que não existe milagre, que as coisas não são fáceis, que as mudanças não são imediatas, mas acreditamos que se renova a esperança no nosso país. O que é fundamental para que Jair Bolsonaro tenha um bom governo? São várias as reformas e as atitudes que têm que ser tomadas, né? Começam pela sua equipe de trabalho, onde ele precisa aí ter uma auxiliares de primeira linha a nível de ministérios. A gente precisa de toda uma reestruturação no nosso país, colocar as contas em dias e investimentos, né? Investimentos principalmente na infraestrutura para que o país comece a retomar o desenvolvimento. A interlocução com o Congresso Nacional é o ponto de partida? Com certeza é um ponto fundamental num país como o nosso. A Câmara Federal tem uma influência bastante grande sobre o governo, mas a gente percebeu que a sua eleição não deixou nenhum comprometimento e isso acho que vai ajudar muito para o desenvolvimento e nós veremos quem são os deputados realmente interessados no desenvolvimento do país, em fazer com que o país avance, que a gente possa superar as divergências ideológicas e fazer o nosso país crescer. O governo Bolsonaro começa a trabalhar propriamente no Brasil em pouco mais de 60 dias, mas já com a eleição mexe com o otimismo, mexe com os investimentos do país também? Com certeza, hoje a gente já pode ver aí o dólar tendo uma retração, a bolsa subindo, a gente vê que as coisas começam a ter uma credibilidade, a gente sabe que todos esses momentos de transição são difíceis, mas tendo uma boa equipe de governo, a gente sabe que o país vai encontrar o rumo. Será possível estabelecer um bom relacionamento Bolsonaro com Eduardo Leite aqui no Rio Grande do Sul? Com certeza absoluta, a gente pode ver as falas dos eleitos aí, mostrando que todos têm interesse em trabalhar as pautas em comum. Isso não tem outro caminho, a única forma que a gente tem de poder encontrar novos caminhos. Muito bem pontuado pelo presidente da Six Farroupilha, reestruturar o país e, sobretudo, reestruturar a máquina pública federal. É para ontem isso. E outra necessidade, infraestrutura. Nós estamos muito atrasados no quesito de investimentos na infraestrutura. Tudo isso é para ontem. E tomara realmente que o presidente eleito, Jair Bolsonaro, faça estas medidas o quanto antes. O programa Jornal da Cidade segue e destaca: o presidente da Executiva Municipal do MDB em Farroupilha avalia que houveram falhas na articulação e na amarração dos partidos políticos que davam sustentação ao governo Sartori para as eleições deste ano. Segundo Jorge Sense, o MDB errou ao não compor com o PSDB e o PP, que fizeram parte do governo Sartori até o ano de 2018. Sense também avalia a eleição de Jair Bolsonaro para a presidência da República. Ele integrou o grupo de convidados da TV Cidade Farroupilha no último domingo para a análise do resultado da eleição de 2018 no segundo turno. Inicialmente, Jorge Sense explica por que entende que houve erro de articulação para a amarração dos partidos políticos que davam sustentação ao governo Sartori. Eu acho que teve algumas questões que a nossa coordenação talvez falhou em si.
Uma questão também importante que eu vejo é, aqui na nossa região, por exemplo, o Sartori fez uma votação, no nosso entendimento, significativa, né? Então, claro, teve outras regiões, por exemplo, que a gente sabe que tinha um pouco mais de dificuldade. Isso é natural em si, né, dentro de um contexto. Mas eu quero fazer uma referência que eu acho que, na minha opinião, ele é bem interessante. PSDB estava no governo Sartori até pouco tempo. PP estava no governo Sartori também até pouco tempo. Faziam parte do governo com algumas secretarias, no nosso entendimento, significativas. E aí eu vejo que também teve uma falha, que não é uma crítica, mas é um fato, né, da articulação política no contexto todo das amarrações para uma nova candidatura ou uma nova legislatura que está se definindo nessa data. Então eu acho que teve umas falhas, sim, principalmente falhas em amarrações, e eu acho que essas falhas, elas estão aí, Jorge, estão trazendo o preço da realidade. Diante desta situação, o que cabe ao PMDB? O PMDB poderá daqui a pouco compor um governo, apoio ao governo Eduardo Leite, mesmo com o tom ríspido e bastante pesado que marcou a campanha política na reta final? Bom, eu acho que o partido em si, num contexto todo, ele tem que buscar e tentar fazer a sua parte como partido. E o partido preza em si a questão de fazer algo para a sociedade. Se for o caso, e eu aqui também não quero dizer que deve ou não, né, não tenho um posicionamento definido sobre essa questão, mas eu quero fazer uma análise da seguinte forma. O governo que vai entrar, e desejo sucesso sim ao Eduardo Leite, que ele faça um bom governo, mas eu tenho uma impressão que as pessoas que estão no governo hoje, com o novo governo que vai entrar, não vai ter uma significativa alteração de pessoas. Essa é a minha leitura, né? Então, talvez daí entre na tua pergunta, né, que possa sim o MDB estar fazendo parte do governo, mas eu ainda não tenho esse posicionamento nesse momento. O Bolsonaro, eu vejo que é um descontentamento do que aí está posto, né? E também percebo que um monte de pessoas que não se envolviam na política, ou estavam acomodados, ou estavam esperando que o político tradicional decidisse por ele, né? Começou a se envolver, começou a participar da questão, e eu acho que isso só vai acrescentar, só vai fazer com que a sociedade e nós tenhamos um desenrolar melhor daqui para frente. O Bolsonaro, eu percebo que foram uma grande parte ou parcela da sociedade que estava descontente com aquela política antiga e se criou no candidato, ou se viu no candidato, uma expectativa de algo novo. E eu torço muito que isso aconteça, né? Porque é de fundamental importância que o nosso país tenha uma esperança, né, de algo novo para a sociedade que está cansada dessa mesmice. Olha, os projetos, as propostas de governo, tanto do Sartori quanto do Eduardo Leite, muito parecidas em algum momento, porque os dois estiveram juntos praticamente até 6 meses antes da eleição. Os dois partidos políticos faziam parte da composição aqui no estado do Rio Grande do Sul, no governo Sartori. Vamos aguardar agora o governo Eduardo Leite a partir de 1º de janeiro. Nós vamos para o nosso espaço de apoiadores em seguida. Voltaremos para destacar: comandante do Corpo de Bombeiros de Farroupilha comemora a agilidade na liberação de PPCIs no município.
mensagem pode interromper a sua vida. Ao dirigir, não use o celular. Detran RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Alô, criançada! Está na hora de passar no Mercadão dos Óculos Farroupilha. Tem óculos de lente e de sol infantil, muita novidade para vocês fazerem a festa completa. Pais, levem seus filhos para ver os óculos de lente e as sensações de óculos e sol. Seu filho vai ficar com aquele visual que somente o Mercadão dos Óculos é especialista em fazer. Vem pra cá correndo fazer a festa na Avenida Júlio de Cacilhos 852, Centro, fone 3261-6320. Consultório dentário do Dr. Gelson Bregolin atende em todas as áreas da odontologia, na restauração da estética dentária, aparelhos ortodônticos, tratamentos gengivais, nas próteses em geral, implantes, nas cirurgias corretivas, clareamentos, limpeza da placa bacteriana. Experiência de 30 anos, onde atua juntamente com uma equipe de profissionais de alta capacitação, experiência e competência em todos os trabalhos. Agende sua consulta periodicamente e mantenha seus dentes fortes, saudáveis e seu sorriso bonito. Atendimento personalizado é no consultório dentário do Dr. Gelson Bregolin, Rua Pinheiro Machado, 195, sala 304, fone 3261-3331. O programa Jornal da Cidade, o nosso noticioso completo do dia, já está de volta no ar aqui pelo canal 14 da NET, para toda a região de cobertura da NET Farroupilha, no aplicativo TV Cidade Farroupilha e ainda pelas redes sociais. E a informação não cessa. Depois da longa demora para a liberação do Programa de Prevenção e Combate a Incêndios por parte do Corpo de Bombeiros aos empreendedores de Farroupilha, agora a situação é bastante diferente. Os pedidos de PPCI estão sendo liberados praticamente num prazo de 30 dias. O comandante do Corpo de Bombeiros no município, Tenente Elierson dos Passos, explica que hoje uma média de 80 pedidos de PPCI chegam até a corporação e que desse total apenas 20% não tem a liberação dentro de um mês. O tenente Elierson dos Passos destaca que o entendimento da legislação e o envolvimento da classe empresarial foram determinantes para agilizar o processo. Quando eu assumi aqui, logo primeira semana já tivemos uma reunião junto com esses mesmos profissionais que estão hoje aqui, onde foi solicitado diversas demandas. Então hoje nós vamos reunir para verificar se a que ponto conseguimos avançar, né? Mas no nosso entendimento do Corpo de Bombeiros, tivemos um grande avanço nesses 6 meses. Hoje, digamos que estamos quase normalizando a questão de prevenção em Farroupilha. Tem alguns ajustes ainda a serem acertados, mas estamos no caminho. Ou seja, havia uma pendência bastante grande, aquela fila longa de espera quase foi zerada. Isso, havia uma fila longa, né? Então nós mudamos a nossa forma de trabalhar junto com a nossa equipe, conversando junto com os proprietários e responsáveis técnicos, embora a legislação tenha nos ajudado bastante também, porque existia uma fila, mas essa fila também ambos tinham culpa na questão dessa fila, Corpo de Bombeiros, responsáveis técnicos, proprietários e a própria legislação. Houve muita mudança na legislação nos últimos anos, por isso que teve essas grandes filas. Então agora, como a legislação ela já estagnou, digamos assim, ela já tem o rumo certo, agora nós conseguimos dar andamento com mais celeridade. O que estava travando o processo na questão da obtenção do PPCI aqui em Farroupilha? Quais os principais casos que estavam dificultando o processo como um todo?
Era a mesma questão de entendimento, né? Nós simplesmente fazíamos as nossas correções, enviávamos os papéis aos responsáveis técnicos e proprietários e nós não tínhamos o entendimento nessa parte. Então foi nesses 6 longos meses aí a gente foi conversando, foi se adequando nessas situações. Quantos PPCs foram liberados aqui em Farroupilha nesse período de 6 meses, tenente? Olha, eu não vou conseguir te precisar esse número aí, mas nós temos uma média de 80 PPCs protocolados por mês, certo? Protocolados por mês, onde então em 6 meses aí nós já temos um grande número de PPCIs e digamos que de 80% a 90% desses PPCIs já estão liberados. Claro, até porque tem categorias diferenciadas, tem o caso mais simples e tem os casos mais complexos. Talvez os casos mais complexos ainda requer algum estudo, alguma providência mais por parte do próprio empreendedor, né? Isso, com certeza. Existem 3 formas de regularização da edificação, né? Onde duas formas elas são totalmente online, não há necessidade do proprietário deslocar até o corpo de bombeiros, né? Ele faz na sua própria residência ou edificação, então ela é questão da mesma semana já fica liberado, e essa de forma mais complexa, o PPCI de forma completa, que nós chamamos, aí sim demora um pouco mais, mas nós estamos dando bastante celeridade nesse processo. Para concluirmos, foi importante todo o envolvimento das entidades, da própria SIX, da própria FEA e de profissionais que lidam com o encaminhamento do PPCI, ou seja, todas essas estruturas trabalhando junto, tem dado resultado? Com certeza, porque antes nós ficávamos muito distante, Corpo de Bombeiro e dessas outras entidades, nós ficávamos muito distante, então com essa parceria, com essa comunicação entre as entidades, nós conseguimos dar bastante avanço nessa parte do plano de prevenção. Que bom que houve todo este avanço, é um sinal de que a questão da legislação também passou a ser mais entendida por parte de todos os setores envolvidos, e também houve a questão do envolvimento da classe empresarial do município com o objetivo de agilizar e dar mais celeridade aos processos de PPCI junto ao Corpo de Bombeiros. O programa Jornal da Cidade segue e destaca: há mais de 15 dias, a Câmara de Vereadores de Farroupilha decidia pela cassação dos direitos políticos do ex-prefeito Bolivar Antônio Pascoal. O Poder Legislativo Municipal entendeu por bem manter a condenação aplicada pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, que rejeitou o pedido, a prestação de contas do ex-prefeito Pascoal. De acordo com Pascoal, houve interferências externas para a decisão da Câmara de Vereadores, e ele também aponta que os vereadores não souberam entender os 3 casos que foram apontados pelo Tribunal de Contas do Estado. Bolivar Pascoal afirma de que ficou muito decepcionado com a decisão do Legislativo Municipal. Sim, fico extremamente decepcionado. Algumas pessoas que a gente conhece sabem do comportamento do dia a dia e, portanto, eu acho que forças externas, aí houve outras movimentações que fizeram com que os vereadores tivessem esse posicionamento. Eu acho que é em relação à minha pessoa, a minha relação com a comunidade, a minha relação como administrador, e isso fez com que pudesse, através desta ação e desta votação, fazer com que o Pascoal ficasse fora de pleitos ou ficasse fora do cenário político. Eu só vejo nesse sentido. Lamentavelmente, tenho assim a tristeza de dizer de que conheço as pessoas. Eu não sei como é que vai ser quando a gente se encontrar com essas pessoas, porque essas pessoas sabem de todo o meu caminho, de toda a minha vida, daquilo que eu produzi. E os itens que eu salientava anteriormente faz com que seja responsabilidade do prefeito. Isso nos deixa muito magoados, muito assim, não compreendendo o porquê dessas pessoas fazerem essa linha. E não só ali, mas também forças externas e outras pessoas, a administração como um todo, tem esse comportamento. Lamentavelmente, a gente só deixa aqui dizer da tristeza que a gente tem com esta postura. Mas no futuro poderá acontecer que também outros administradores passem por situações semelhantes, se não até piores, e a Câmara, aí você vai cobrar a postura que a Câmara teve contigo nesse momento? Não, um erro não justifica o outro. Eu acho que se houve um erro por parte destes vereadores, eu acredito que no futuro
se eu puder opinar e tiver a oportunidade de ter outros gestores públicos que tiverem a mesma condenação dentro dessa linha em que se conhece os fatos, se conhece as pessoas que foram envolvidas, se conhece todo o trâmite que acontece na prefeitura, eu não vejo como possível a nós não só fazermos um toma lá da cá porque foi condenado eu, agora tem que ser condenado os outros. Não, pelo contrário. Eu acho que uma coisa tem nada a ver com a outra. Eu lamento essa situação. O futuro, eu acho que nós temos que ser coerentes, nós temos que ser justos com as pessoas, sabendo da postura da pessoa, sabendo do que aconteceu, não tem o porquê nós não referendarmos e nós, quem sabe, modificarmos um parecer do tribunal a partir do momento que se conhece os fatos e se tem conhecimento daquilo que ocorreu dentro de um período de gestão e que não responsabilize o prefeito. Há muita coisa, o poder público é muito grande e algumas coisas não passam, como nesses 3 casos não passaram pelo prefeito e que agora estamos sendo responsabilizados. Lamentavelmente não entenderam assim. Na área jurídica, com a tua área jurídica, o que se estuda fazer diante da decisão também da Câmara de Vereadores de Farroupilha? Haverá questionamentos junto ao Tribunal de Contas do Estado? Nós vamos averiguar isso. Na verdade, o que me preocupa muito é com relação a esses valores que foram atribuídos, né? Valores realmente significativos e que faz com que a gente tenha ali uma responsabilidade de pagamento bastante grande quando não se tem culpa e quando os serviços foram executados e quando as pessoas fizeram o seu trabalho. Então, estou pagando uma conta que outros receberam e que eu não tenho absolutamente nenhuma culpa. A empresa que fez o transporte escolar lá de Vila Rica recebeu o dinheiro tranquilamente, recebeu, está lá e não fui eu que recebi e, obviamente, quem deveria devolver poderia ser a empresa. Com relação à insalubridade e essa que foi paga, os funcionários receberam, merecidamente receberam e não devolveram o dinheiro e agora o prefeito tem que pagar. E com relação à Câmara Frigorífica, que, volto a dizer, não teve nenhum prejuízo, não teve nenhuma uma fruta, não teve algum produto lá que fosse estragado, e aí o funcionário que esteve lá deu condições e depois atendeu e continua atendendo até a venda da Câmara, aonde também recebeu seus valores pelo trabalho executado e o prefeito tem que pagar. Por isso que tem algumas questões que a gente vai avaliar, especialmente na questão financeira, que me preocupa. O próprio ex-prefeito já disse aqui na TV Cidade Farroupilha de que não houve dolo, má-fé e também o uso de recursos públicos do município a seu favor. Ele lamenta a decisão da Câmara de Vereadores do município porque os vereadores poderiam entender melhor os 3 assuntos que foram colocados pelo Tribunal de Contas como situação para não aprovar a prestação de contas do mandato do ex-prefeito. O ex-prefeito deverá ainda recorrer da decisão do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul. Agora no programa Jornal da Cidade, vamos para a previsão do tempo. Nova frente fria chega ao Rio Grande do Sul e deverá trazer chuva forte e temporais ao longo desta quarta-feira. Vamos acompanhar todos os detalhes no boletim da Climatempo Meteorologia. Outubro termina com uma frente fria na região sul do Brasil. O mês já foi marcado por chuva volumosa nos 3 estados. No Paraná e em Santa Catarina, algumas áreas tiveram acumulados acima de 300 milímetros. E o tempo vira nesta quarta-feira com o avanço da frente fria, espalhando nuvens carregadas pelo Rio Grande do Sul, interior de Santa Catarina, oeste do Paraná, com chuva desde cedo nessas áreas e alerta para temporais. Entre Florianópolis, Curitiba e o norte do Paraná, o sol ainda aparece, as pancadas de chuva acontecem a partir da tarde, também com risco de chuva forte. E nos 3 estados, na hora da chuva, as rajadas de vento mais intensas poderão variar entre 60 a 90 km por hora. No litoral, o mar continua agitado. Em Curitiba, a mínima prevista é de 15 graus, mínima de 20 em Porto Alegre, onde a máxima cai para 26, máxima prevista de 25 graus em Florianópolis.
Aí está então a previsão do tempo para o Rio Grande do Sul. A chuva deverá dominar o estado na maior parte ao longo desta quarta-feira. Aqui na Serra, se não amanhecermos com chuva, a instabilidade vai chegar ao longo do dia. Poderá ocorrer também temporais, chuvas fortes, enfim, é o que prevê a meteorologia. O programa Jornal da Cidade, edição de hoje, vai chegando ao seu final aqui pela TV Cidade Farroupilha, canal 14, o canal digital da NET na nossa cidade. Muito agradecido a todos vocês que nos acompanharam em mais uma edição do nosso noticioso televisivo completo do dia. Eu deixo a dica, você pode assistir novamente esta edição do Jornal da Cidade, localizando o programa completo com todas as suas matérias no YouTube. Então vá até o YouTube e você assistirá na íntegra o Jornal da Cidade de hoje. A TV Cidade proporciona também facilidades e alternativas para você assistir o nosso noticiário quando você tiver disponibilidade de tempo. Ficamos por aqui, um forte abraço a todos e até o nosso próximo encontro no Jornal da Cidade, o telejornal da TV Cidade Farroupilha, que está com você há um ano.